Bom, como hoje a gente ia receber os legendários, então hoje eu vou ministrar com a fada legendários, né? Pode sentar agora, você que já se acomodou. Os homens estão levando lá os seus filhos. Glória a Deus. Foram tantas coisas que a gente viu nessa montanha que trazem impacto para a nossa vida. Casamentos restaurados, famílias reajustadas, homens que estão sendo fortalecidos, não estão prontos, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar até o grande dia do Senhor, amém? Ser um legendário não é ser um super-herói, ser um legendário não é ser um homem pronto. E não significa que você também, que não é legendário, não é homem quanto um legendário. Significa que nós estamos famintos por pagar a dívida que os homens têm com a sociedade, com as esposas, com os filhos. Então, a gente procura ensinar esses valores. A montanha, ela tem feito isso, né? Ela tem sido a ferramenta de Deus para essa consciência, porque a gente acredita que não tem mais para dar, e é uma mentira isso. A Bíblia diz em Lucas 17 que se nós fazemos o que somos ordenados, nós não passamos de servos inúteis. O Senhor manda a gente andar a segunda milha, ou a milha extra. A milha extra quer dizer que você vai fazer além do que está sendo pedido. Porque lá antigamente, em Roma, no Império Romano, onde os judeus estavam ali, era regra do governo sobre os judeus que quando um romano pedisse para ir uma milha, ele era obrigado a carregar essa mala por uma milha. E aí quando Jesus vai conversar com os discípulos, fala assim, se alguém te pedir para ir uma, vai com ele? Duas. Então isso significa que sim, nós homens podemos fazer muito mais do que estamos fazendo. Né? Na montanha a gente leva este homem a experimentar de um potencial dele que ele não conhecia. Era um lugar desconhecido. E no potencial não físico, moral ou emocional somente não, muito mais espiritual. Porque o top ele é, aos homens que subiram, ele é espiritual. Então, a gente vê, esse aqui foi um dos testemunhos, de mais de 10 testemunhos desse aqui. Vocês viram um testemunho, né, Chico? E aí é desafiador mesmo, porque você começa a viciar nesse negócio de legendário. Mas por quê? Fada laranja, boné, número, pet, né? Não. Porque o legendário tem uma fome. E a fome do legendário é fome de testemunhos. A gente luta para ver testemunhos, assim como o Senhor nos ensinou que que nós seríamos revestidos e seríamos as suas testemunhas. Então nós testemunhamos o que Deus está fazendo. Então eu quero só encorajar aqui, você que já viu o vídeo, viu esses homens aqui, às vezes assim eu fico até um pouco envergonhado de dar esses brados, né? Legendário! Né? Na verdade, o que grita primeiro está chamando legendários. E nós estamos respondendo, sim, legendário. Porque é como se fosse uma chamada de Deus para nós. Porque o legendário número 1 é o Senhor Jesus. Então nós declaramos isso, né? Homens inquebrantáveis. O que é isso, homens inquebrantáveis? Homens que não se dobram diante das propostas desse mundo. E a gente tem que lutar contra ela. Lutar contra o sistema que diz que duas mulheres, tudo bem. O sistema que diz que você trocar de casamento, tudo bem. O sistema que diz que se não deu certo, separa. Sistema que hoje quer invadir o nosso coração, invadir a nossa mente para deturpar as coisas que Deus estabeleceu no princípio. Porque em Efésios a Bíblia diz que Ele nos predestinou para ser a imagem, a semelhança do seu Filho Jesus. Então, a igreja tem feito muito isso. E vai continuar fazendo. Eu vou sempre repetir essa regra da nossa igreja. Que a igreja, os legendários, sem a igreja, ela não existe. Mas e a igreja sem o legendário? Pode amarrar as mãos e os pés, a igreja existe completamente sem legendários. O legendário não vive sem a igreja vive sem legendários. Porque legendários é um movimento para-eclesiástico.
Então, tanto é que eu não gosto de ministrar de fada nem nada, porque não tem nada a ver com a igreja local. Sobre uma igreja, é sobre o reino, é sobre estarmos no reino, estarmos na presença de Deus, estarmos lá sem placa, sem títulos, sem nenhum título profissional para impedir o nosso relacionamento de família, de irmãos em Cristo. Então eu amei Legendários por causa disso. Eu amei, né? Também não tem nada a ver com o presidente que fundou, né? Ele fundou, mas a gente segue pregando o evangelho na montanha. Então, se você não participou, é só você perguntar para quem foi se vale a pena pagar o que pagaram. E eu, como coordenador geral, abri para Legendários. Isso não é para lucro, isso não dá dinheiro para nós. Os homens que foram para a montanha, a estrutura da montanha lá é grande ou não é? Levanta a mão. Vale ou não vale o que paga? Porque é a estrutura que a gente oferece no meio da montanha. Então, nossa intenção, nosso desejo é homens que se parecendo com Cristo. É isso que nós queremos. Homens se parecendo com Cristo. Homens que honram a sua esposa. Homens que amam seus filhos. Homens que lembram, que se lembrem de o que Deus chamou para ser feito, o seu chamado, seu ministério. Fazer e exercer a sua liderança na sua casa, na sociedade, onde for, estabelecer o reino de Deus. É isso que nós precisamos na nossa geração. Então esse movimento é só um movimento, ele pode ser passageiro. Pode acabar a sua oportunidade. Sim, pode. Não para ser mais homem, mas para experimentar algo que é diferente. Né? Eu sou pastor há 8 anos, crente há 15. E na montanha eu experimentei um nível maior de cura. Quando nós gritamos AU, 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 são 3 vezes, é amor, honra e unidade. AU. E 3 vezes porque nós declaramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, para você ficar mais sintonizado naquilo que a gente está fazendo, tudo que a gente faz é bíblico, tem base bíblica, né? E não teve alguém que subiu mais montanha, né? De referência para nós do que o próprio Senhor, que se retirava nos montes para buscar a presença de Deus. E assim, você pode estar aqui, mas pastor, meu marido não voltou muito diferente. Calma, ele está no processo. Logo ele é pego na curva. Tem mulher que fala assim agora você é uma legendária, hein? Uhum. Né? Eu acho muito engraçado isso. Tem alguma esposa que já fez isso com o marido? Levanta a mão, sua esposa fez isso. Olha aí, vamos denunciando. Vai denunciando, né? Tu não fez não, Brenda? Pastor Fernando? Agora você é um legendário, hein? A gente pensa que é o quê? O X-Men, né? O Marvel, super poderes, né? O maior propósito da montanha é isso, a pessoa ter uma experiência com Deus e voltar desejoso de mudança. De assumir o seu papel. Papel de marido, papel de pai, papel de homem. Né? Nós escutamos aí, como é que é mesmo? Homem alfa. Alfa que fala? Alfa, né? Homem alfa. Aí já pensa o cara barbudo, lenhador, forte, né? Não, cara. Homem alfa é esse que cuida da esposa, dos filhos, honra a sua casa, né? É fiel, a sua esposa leal. Amém ou não amém? E aí, nós temos visto esses milagres acontecendo. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco mais, entendendo o que eu ministrei na semana passada. Antes disso, a pastora Fernanda fez o trabalho direitinho semana passada? Nossa, os adolescentes hoje tem que apresentar a pregação dela, hein? Brenda, você engasgou, né? Quem estava aqui no culto passado? Levante a mão para eu ver. Quem aqui faltou o culto passado? Levante a mão que eu quero ver. Raimundo, tentando levantar a mão da outra lá. Oh, meu Deus, perdoa. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, viu? Nossa família deseja que você se sinta em casa. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 18. Alguém está feliz aí por abrir a Bíblia?
Quem estava no culto semana passada mesmo aqui, para eu ver? Posso perguntar o que foi pregado? Vai lembrar? Neemias. Quem foi que falou Neemias? O Cristo estava no culto. Neemias. Glória a Deus. Neemias é um homem surpreendente. Mateus, capítulo 16. Quero ser breve para reafirmar aquilo que eu venho reafirmando da semana retrasada. 16, no verso 18, está escrito assim, ó. Também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, diga reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quem está entendendo, diga amém. Aí você vai folhear a sua Bíblia. Você vai mais um pouquinho à frente, Marcos capítulo 1, verso 14. Marcos 1, verso 14. Bom que estamos aqui, glória a Deus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo é cumprido, é chegado, e o reino de Deus está. Arrependei-vos e crede no evangelho. Digam amém. Quero falar um pouco mais sobre o reino de Deus e igreja como embaixada. Escute, nós lemos um texto que vai dizer que tudo que ligamos na terra é ligado no céu. Logo após ele falar, nesse texto de Mateus 16, o primeiro texto que nós lemos, você vai ver que versículos antes, Jesus fala assim: o que é que dizem que sou? E aí eles começam a falar, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. E ele fala assim: mas e vocês, o que é que diz que eu sou? Os discípulos dele, Pedro levanta e diz: tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele assim: foi Deus que te revelou. E sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. O que é curioso é que é o primeiro momento que você vai ver a palavra igreja, que no grego é eclésia, é nesse texto. Que significa logo que a igreja não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus vem antes da igreja. A igreja não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus já estava antes da fundação do mundo e antes da criação de Gênesis capítulo 1. E aí, ele continua sobre esta revelação: edificarei a minha igreja, eclésia. E aí você vai verificar que ele vai dizer assim: e darei a chave. E as portas do Hades não poderão vencê-la. E ele vai dizer assim: e darei as chaves do reino dos céus. Então, a chave do reino dos céus é entregue à igreja, àqueles que são igreja. Mas a igreja não é o reino de Deus. Vou dar um exemplo para vocês, ok? A igreja é a representatividade do reino dos céus. Mas não é o reino dos céus na sua plenitude. Por exemplo, eu estive em Paris
E lá tem a embaixada brasileira. Se você entrar na embaixada brasileira, você está dentro de um território brasileiro em Paris. Concordam comigo? Levanta a mão aí, para eu entender que vocês estão comigo. Presta atenção na introdução, que você vai entender toda a mensagem. Então, quando eu entro na embaixada lá em Paris, brasileira, eu entrei num território brasileiro. Mas eu estou comendo tambaqui do Amazonas lá? Eu estou dentro do Amazonas, vendo o rio Amazonas? Não. Eu estou com parte, não na sua plenitude de todo o Brasil, mas eu estou em parte do Brasil. Então não é o reino pleno do Brasil lá em Paris, mas eu estou em território. E dentro desse território eu tenho proteção. Dentro desse território eu tenho a mesma língua. Lá dentro vai estar em português. Vou ter atendimento em português. Os franceses não vão poder entrar lá para me atacar. Eu estou sob jurisdição brasileira, mas não tenho a plenitude do Brasil. Logo, a igreja é uma embaixada na terra, representando o reino de Deus, mas não tendo a sua plenitude do reino de Deus ainda. É como já, mas ainda não. Diga isso. Já, mas ainda não. Já, mas ainda. Porque já estamos no reino de Deus, mas ainda não contemplamos ele na totalidade. Ok? E aí, Jesus vai dizer assim, e eu quero dizer mais, eu vou dar a chave para vocês. E esta chave é o seguinte: tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar da terra terá sido desligado. Então veja bem, nós estamos falando de reino físico e reino espiritual. Nós estamos falando desses reinos que nós temos aqui, Inglaterra, temos o Japão, né? Temos esses países governados, liderados, né? Nós temos os Estados Unidos com Trump e tantos outros representantes de suas nações. Ok? E as embaixadas do reino dos céus estão espalhadas pelas nações. China, Coreia, Japão, Haiti, Nichil. E nós estamos aqui com uma fração desse reino de Deus. E o que Jesus está dizendo é que se nós ligarmos algo aqui, será ligado? Aí a minha pergunta, para entrarmos aqui em algumas questões, é: o que é que você tem ligado? Pastor, como é que é isso? É um disjuntor? É um interruptor? O que é isso? Por que Jesus está falando que ligares na terra será ligado no céu? Ou o que é desligado na terra é desligado no céu? A gente vai encontrar dentro da teologia e da palavra que as coisas que eu concordo é o que liga nos céus. As coisas que eu discordo desliga do céu. E é por isso que a Bíblia vai dizer que uma casa dividida, ela não prospera, porque ela não está conectada. Porque o que não está conectado aqui, não está conectado lá. É uma condição espiritual. A Bíblia diz que na nossa boca tem poder de vida e tem poder de morte. E a Bíblia vai dizer que tudo é governado na terra por sua palavra. A Bíblia diz em Hebreus que ele governa tudo com a sua palavra. O som liberado, o sopro falado. Logo, o que nós estamos falando de chave do céu, do céu, é o que eu oro em concordância e o que eu oro em discordância. Porque como embaixadores aqui,
Estamos em uma baixada, ok? Porque não é sobre religião. Eu estou cansado de falar isso aqui. Não é, meu irmão. Não pensa você que a sola church vai para o céu. Não é isso, não. Ele só põe uma identificação. Não pense você, não, que, né? E muito menos só o universal do reino de Deus que vai para o céu. Porque é o universal do reino de Deus. Não, também. Se somos embaixadores e se estamos aqui na representatividade do reino dos céus, quer dizer que, enquanto entramos nesse lugar, determinamos que este lugar seja a extensão do reino de Deus. Porque quando o Senhor estava falando isso, ele não estava dentro de uma sinagoga. Ele estava andando com os seus discípulos. Então, aonde eu proclamar o reino de Deus, aonde eu estiver e proclamar o reino de Deus, ali estará o reino de Deus. Então, pastor, se aonde eu estou, eu proclamo o reino de Deus, por que eu tenho que vir na eclésia? Porque nós entramos na eclésia para sermos instruídos em sua constituição, para sermos orientados segundo a sua palavra, suas leis, o seu desejo, e para aprendermos a conviver como cidadãos dos céus. É por isso que nesse lugar, se você não perdoa, você não é igreja. Por isso que nesse lugar, se você não entrega as suas ofertas, você não é igreja. Porque a Bíblia diz que quando indagaram Jesus sobre imposto, ele diz, dá o de César o que é de César e dá o de Deus o que é de Deus. E ele estava falando de dinheiro. E no imposto, o imposto que nós temos, que é até difícil de falar, está escrito aqui. Nós temos que entregar parte dos nossos rendimentos. Até porque quem nos sustenta não é o Japão, é Deus, e ainda assim pagamos impostos por essa nação. Pagamos ou não pagamos? Quem não paga está sonegando, está fora de conversa. Mas você não paga sobre o produto 10%, sobre os seus rendimentos, no final do ano você não paga? E quantos aqui acham que é injusto? Levanta a mão. Vocês não viram de empresário ainda, meu amigo. 35% tudo. Do seu lucro ainda é quase 20% que eles pedem. A gente paga impostos. Mas aqui, quem aqui anda em ruas bem pavimentadas? Levanta a mão. Quem tem um bom saneamento básico? Quem vê os jardins bonitos do Japão? Então eu pago meus impostos com alegria. Porque esse dinheiro, ele sim é redirecionado ao nosso próprio benefício. Ok? Não é bom? Eu andando nas estradas com o pessoal do Brasil e o pessoal lá do Pará, eles ficavam falando toda hora do asfalto. Mas que asfalto é esse, hein? Ele fala assim, meu irmão, olha essa estrada. Um falando para o outro. Ao invés de olhar assim as florestas, eles falam assim, olha essa estrada, meu irmão. Você tá doido. Ficava assim falando. Eu achava engraçado. Aí eles começaram a fazer as contas entre Brasil e Japão. Eles iam comprar um tênis. Ele falou assim, Jacob, pastor, você tá de brincadeira, cara. Esse tênis no Japão, no Brasil, é R$2.000, está R$500. Não é possível. Eu falei, faz as contas aí. Eu falei, acho que é. Até eu fiquei em dúvida se era mesmo. Mas tênis de R$2.000 no Brasil, aqui é R$500. Eu levei eles no Yakiniku, o Ichiban. Eles pegaram o curso mais caro, 5.000 e pouco. Mas drink bar dava 7.000 cada um. E tome carne. Eles comeram. Meu Deus, pessoal do Pará, eu amo vocês. Eles comeram. Quando foi pagar, foi uma briga para quem pagava. Porque você sai com esses homens de honra, eles não deixam você pagar.
Era uma briga com o celular. Chegou até travou a maquininha da mulher, porque todo mundo põe um celular para querer pagar, que ninguém quer perder a bênção, porque a Bíblia diz que feliz que dá. Eu estou falando sério, não estou inventando. Entendeu? Às vezes você sai com uns miseráveis aqui, ele até finge que não tem conta. Né? Ó, vou no banheiro ali. É verdade, quem está rindo sabe, já passou por isso. Né? Vamos dar oferta no culto, no banheiro ali. Você só não entende que é a alegria de dar, mano. Fica assim, oh meu Deus. Mas aí quando fizemos as contas, acho que deu uns, sei lá, 7 vezes 6 caras, olha aí, gente. Deu, sei lá, deu uns 40 mil, acho. Por aí. Vamos chutar que era 40, que eu não lembro mais. 40 mil, nós estamos falando de R$1.200. Para 6 pessoas, ele falou assim, pastor, quase na padaria você não come isso. Eu estava lá agora, o mês passado, para vocês entenderem. Eu comprei 3 pão na chapa. Quem gosta de pão na chapa? Pão na chapa. Ou coisa do céu é pão na chapa. 3 pão na chapa, 1 misto quente, 2 sucos de laranja. E olha que a laranja no Brasil é boa, é barato. E 1 pingado. Quem aqui conhece pingado? Pingado e pão na chapa é o café da manhã dos céus. Adivinha quanto que eu paguei? Eu, minha esposa, meus 2 filhos. R$100. Quando eu fiz as contas, 3.000 ienes. Eu falei, meu irmão, eu enchi a barriga nervosamente no sukiá com 3.000 ienes. E dessa vez que eu fui com a minha esposa, eu comecei a comparar preço. Porque ela me forçou a comparar preço. Antes eu ia pagando de cartão, né? Tudo é Pix, encosta. Você só vê depois o BO. E aí a gente foi olhando. Uma pessoa, para viver como vive no Japão, se for em São Paulo, tem que ganhar no mínimo R$20.000. Para começar a se divertir. A escola, o irmão lá do Pará, do Belém, falando para mim, que ele gasta de escola mensal dos filhos da creche 70.000 ienes. A faculdade de medicina, R$12.000. As mais simples. Como é que você paga a faculdade para o teu filho no Brasil? Eu vou dizer mais. Uma pessoa formada em contabilidade, igual a minha irmã, com experiência de 15 anos em hotelaria, em contabilidade, ganha R$6.000 por mês. A gente pôde ver, não foi, pastor? Meu irmão, a dificuldade do povo. A dificuldade, meu irmão. Casa lá, caríssimo. Eu não sei onde que é a sua região, mas no interior de São Paulo, casas caríssimas. Aluguel caríssimo. Eu falei, meu Deus do céu. Por isso que eles me falaram assim, Jacob, eu quero morar aqui. Como é que faz para ter visto? Eu falei, cara, tu tá casado com descendente? Não. Tu tem descendente? Não. Você tem que fazer aqui, então, abrir uma empresa. Como é que faz isso? Você tem que investir 30 milhões, contratar um funcionário, abrir um escritório, dar entrada na sua empresa no giro e dar entrada no teu visto. É possivelmente que saia. 30 milhões de ienes de capital investido de início. E teve um do top passado que falou que vai fazer isso. Já está fazendo. Porque prefere morar no Japão. Porque eles disseram assim para mim, ainda, Jacob, que aqui fosse par a par, aqui é mais barato, tudo mais barato. Falei desse jeito, tudo aqui é mais barato. Ele falou, o nosso dinheiro aqui é valorizado. Ele falou, ainda que tivesse igual, pela qualidade de vida, ainda o Japão é melhor. E aí eu fico vendo gente reclamando de barriga cheia. Porque, meu irmão, ainda aqui, lá, ele me falou de um convênio de saúde da família dele, R$5.000. Eu falei, Jesus, para voltar para o Brasil, você tem que ter pelo menos umas 3 casas com alugada lá para ganhar uns 6.000 cada casa, ou investimento, porque é tudo muito caro. E está caro. E aumentaram mais impostos ainda. Quando ele me falou dos impostos da empresa dele, eu falei, meu irmão, como é que você sobrevive? Ele falou, realmente, Jacob, é como eu me sobrevivo.
assim, empresários fortes. Eu estava com um que era promotor da justiça de Belém, no meu carro. Assim, eles, assim, entristecidos. Mas, pastor, por que você está falando tudo isso? Porque nós temos que entender que ainda que estamos inseridos nesses reinos, nós temos um reino que dura para sempre, ele é eterno. Então, quando eu me reúno como eclésia, quando eu me reúno como igreja, eu estou alimentando a minha vida, eu estou alimentando a minha cidadania, eu estou alimentando o meu entendimento do reino do meu Deus, eu estou alimentando a olhar para aquele que reina sobre todas as nações, porque ele é rei do reis e senhor dos senhores. Então, a igreja não é o reino de Deus, mas é a sua extensão. Então, é por isso que eu tenho que estar na